Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Toda terça e sexta eu estou aqui trazendo casos de crimes solucionados, crimes sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Mas vamos ao caso de hoje. Um caso muito interessante, mas muito triste. É o caso de Andrea Yates. Andrea nasceu em 2 de julho de 1964 no Texas. Seus pais tinham raízes europeias, sua mãe era uma imigrante alemã. Andrea era a caçula de 5 irmãos, sempre foi muito próxima da família, dizem que gostava muito de ajudar os vizinhos a participar das atividades da comunidade em seu bairro. E ela também era uma aluna muito boa. Ela foi capitã do time de natação, fez faculdade de enfermagem, trabalhou alguns anos como enfermeira de 1986 a 1994. Em 1989, ela conheceu um homem chamado Russell Yates, conhecido também por Rusty, mas vou chamá-lo de Russell. Eles começaram a namorar, se apaixonaram e então decidiram se casar. Mas o namoro durou 3 anos, antes do casamento. Em 17 de abril de 1983, o casal casou-se. Quando casaram, ambos tinham 28 anos, compraram uma casa muito grande, com 4 quartos, com todo o conforto. Russell foi engenheiro da NASA por muitos anos, então ele tinha um salário maravilhoso. O casal decidiu ter filhos quantos a natureza permitisse, ou seja, não usavam nada para prevenir de ter mais filhos. Em 11 anos de casamento, eles tiveram 5 filhos. Noah, 7 anos na época dos fatos, John, 5, Paul, 3, Luke, 2 e Mary, 6 meses. Ela teve o primeiro filho em 1994, o segundo em 1995, o terceiro em 1997, o quarto em 1999 e outro em 2000. Após terem o primeiro filho, ela parou de trabalhar. Portanto, em 1999, ela tentou tirar a própria vida. Em junho de 1999, outra vez tentou tirar a vida dela. E, novamente, em julho, 3 vezes. Então, ela foi ver uma psicóloga porque estava com esses problemas, Ela estava tendo visões de objetos cortantes e ela disse à psicóloga que ela via usando esse objeto quando o diabo falava com ela. Quando o filho do casal, Luca, estava com 4 meses, ela deu um telefonema para o marido desesperada, dizendo: vem para casa, eu preciso de socorro. E ele foi até a casa dele, acabou pegando a esposa e levou para a casa da mãe dela, porque eles perceberam que tinha algo errado com ela. E lá na casa da mãe dela, ela tentou tirar a própria vida novamente. Ela foi levada para um hospital, ficou uma semana internada em um hospital psiquiátrico. Ela foi medicada, mas não aceitou a medicação. Ela dizia que as pessoas nunca deveriam tomar remédios e que médicos e medicação são ruins para a pessoa, porque tudo isso era pregação desse pastor que ela tinha. Ela ficou na casa dos pais por uns dias. E ela começou a arrancar os próprios cabelos, começou a ter alucinações e dizia que ela se via pegando esse objeto cortante e tentando tirar a vida dos filhos. Então ela estava realmente alucinando. Após algum tempo, ela começou a ferir o próprio corpo, se beliscando, arrancando a pele. Estava bem grave o estado dela. Então, após alguns dias, ela foi levada novamente para um hospital psiquiátrico, lá ficou, voltou para casa e ela resolveu educar todos os filhos em casa, ou seja, nenhum deles ia ao kindergarten. Aliás, até uma prática comum aqui nos Estados Unidos. Esse casal, eles seguiam um cristianismo extremo, onde um pastor chamado Warren Sack, sobrenome dele, ele pregava que as pessoas precisavam viver uma vida minimalista, ou seja, com menos coisas materiais possíveis. Então, o Russell vendeu a casa confortável que morava com a esposa e os 5 filhos e foram morar em um pequeno trailer. 7 pessoas dentro de um mini trailer. Depois que o Yates, quando eles se casaram, eles conheceram este homem, este pastor, e eles ficaram assim, muito ligados, intimamente, desenvolveram uma amizade muito grande.
ela se tornou uma seguidora devota deste pregador. E uns cuidavam dos filhos dos outros e tal. Esse homem pregava que todos vão para o inferno, apenas alguns serão escolhidos para não ir. A Andréia, ela queria trabalhar, mas esse pastor diz que mulheres são fracas e pecadoras e devem ficar em casa. A escritora Suzy Spencer, que escreveu a biografia da Andréia Yates, ela obteve cópias da correspondência entre este pastor e a Andréia, aonde ele dizia: Deus sabe como você é perversa. Você deve aceitar a realidade de que sua vida está sob a maldição do pecado e da morte. Você é uma filha de Eva, que é uma bruxa má. A janela da oportunidade para ministrarmos a vocês está se fechando. Ele pregava que as mulheres que trabalham ou praticam controle de natalidade são bruxas. Certa vez, ele escreveu em um panfleto que, ao nascer, uma mulher herda a natureza contenciosa de Eva e um homem nasce com a natureza passiva de Adão. Por aí vai, né? Segurem-se. A Andréia, ela estava obcecada com a figura do mal, porque esse homem, tudo para ele era pecado, maldição. Então, ela achava que tudo era ruim, que tudo que ela fazia era algo errado, que Deus iria puni-la. Quando ela foi internada, no hospital deram remédios para ela, mas ela disse que isso era um pecado. Mas a medicação começou a fazer efeito nas 2 vezes que ela esteve lá. E ela recebeu alta e foi para casa. Portanto, ao chegar em casa, esse pastor com estas pregações que você não deve tomar remédio. Que é uma coisa absurda. Então ela passou a ter um comportamento errático. Voltou muitas vezes a se comportar delirando. Ela não passava muito tempo fora de casa. Era 24 horas com 5 crianças dentro de um cubículo, né? Em 1999, quando o casal já tinha o 4º filho, né, a Andréia começou a alucinar novamente e toda vez que ela tinha filhos, isso acontecia. Todas as vezes, e todas as vezes ela teve que ser internada. E aí o médico, o psiquiatra, disse que não era para ela ter mais filhos, porque isso estava agravando mais a situação dela. Ela, após perder o pai em 2001, ela parou de falar por muito tempo. Ela acreditava que tinham câmeras pela casa observando-a, acreditava que personagens da televisão falavam para ela que ela não era uma boa mãe. Em 31 de março de 2001, a mãe dela foi ficar uns dias com ela, após mais uma das tantas saídas do hospital, e a mãe dela falou para o Russell: você tem que vender esse trailer, você tem que comprar uma casa e viver em boas condições para que ela possa criar os filhos decentemente. Então o marido resolveu comprar uma casa grande novamente, do tamanho daquela primeira, com 4 quartos, uma casa bem grande. Viviam confortavelmente, tinham tudo o que precisavam. A Andréia começou a melhorar, só que aí mais uma vez ela parou de tomar a medicação. E após 4 meses depois de sair do tratamento, cada vez que ela parava com medicação, ela já tinha um filho, né? Então é isso que acontecia. E a última filha dela, que foi a Maria, que na época dos fatos tinha 6 meses. Portanto, com o nascimento da Mary, ou Maria, né? Mary, ela começou a agir de uma forma ainda pior. E disse aos psiquiatras que ela fantasiava em tirar a vida dos filhos. Mas isso não era ela que queria. Ela dizia que tinham vozes que falavam, coisas dentro da cabeça dela, né? Ela nunca terminava o tratamento. Ela ficava boa, mas aí vinha na cabeça dela que ela não podia tomar remédio, que remédio é pecado, que remédio é coisa do mal, e pronto, voltava a ir ladeira abaixo o estado mental dela. O pediatra disse que ela não deveria ficar muito tempo sozinha com os filhos. E, aliás, ele disse que ela não deveria ficar sozinha com os filhos de maneira alguma. Então, o Russell, ele saía para trabalhar, né? Só que aí eles fizeram um acordo. A mãe dela comprometeu-se a ajudar, cuidando, ficando lá na casa, né? Quando ele estava trabalhando. A mãe dele também.
E eles resolveram, desta forma, ficarem se revezando para que ela não ficasse muito tempo sozinha. E lembrando aqui que ela foi diagnosticada com depressão e extrema esquizofrenia. Eis que em 20 de junho de 2001, a Andréia telefonou para o marido e pediu que ele voltasse para casa porque havia algo acontecido. Ela ligou para a polícia também e disse que precisava de uma ambulância. Quando a polícia chegou na casa, a Andréia estava lá, como se estivesse fora de si. A polícia começou a vistoriar a casa, encontraram 4 filhos sem vida, deitados na cama, e um outro ainda na banheira, também sem vida. Uma cena horrível que eles disseram que policiais com 30 anos de carreira disseram que nunca viu algo semelhante. O marido dela caiu ao chão quando deram a ele a notícia. Ela tinha 36 anos na época dos fatos. A Andréia tinha os cachorros na casa naquele momento, só que ela os trancou no banheiro porque ela disse que não tinha conseguido fazer mal aos animais de estimação, mas fez aos filhos. O Russell disse na mídia que apoiava a Andréia, ou seja, que estaria do lado dela e que a acompanharia durante todo o processo. Ele entendeu que ela não estava bem e o que ela fez não era quem ela era, mas sim uma doença, que eu concordo. Mas, obviamente, ele também se arrependeu do que ele falou, porque depois disso eles separaram-se. A defesa argumentou que a Andréia não estava em sua plena capacidade mental, ela não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que era certo ou errado, mas a própria Andréia, que contou como tudo aconteceu naquele dia na casa, ela afirmou que sim, que ela estava ciente do que estava acontecendo e que ela em muitas ocasiões havia pensado em fazer isso com os filhos e que tudo isso foi premeditado, ou seja, ela acabou com a defesa dela, né? Ela sabia o que ela estava fazendo e que ela estava apenas procurando o momento perfeito para ficar sozinha com seus filhos, porque a mãe chegou 1 hora depois que o Russell tinha saído para o trabalho. Então, naquela 1 horinha, ela tirou a vida de todos os filhos, colocando um por um na banheira, depois os tirava da banheira e os levava para a cama. Mas aí na prisão eles obrigaram a Andréia a tomar os remédios, e ela teve que tomar, né? Ela também falou muito mais sobre o incidente do dia em que tirou a vida dos seus filhos e disse que ela estava pronta para cumprir a sentença que lhe deram. Ela não queria que defesa alguma alegasse que ela estava mentalmente doente. Ela disse que ela queria ser punida pelo que ela fez. Quando o psiquiatra estava conversando com ela, ele perguntou: o que você estava tentando realizar quando tirou a vida dos seus filhos? Ela respondeu: talvez em seus anos de inocência Deus os levará. O psiquiatra disse: e se você não tivesse tirado a vida, o que teria acontecido com eles? Ela disse: eu acho que eles continuariam tropeçando. Nós estamos falando de bebês aqui, né? O psiquiatra disse: e aonde eles iriam parar? Ela disse: no inferno. Ele disse: no inferno? Mas que tipo de coisa que eles mostravam que eles estavam assim tão errados que você precisou fazer isso? Disse: eles faziam um monte de coisas bobas, não obedeciam a mãe do Russell quando ela visitava. Eles simplesmente não tratavam bem. Eles não faziam coisas que Deus gosta. Ela disse: por eles não obedecerem, foram destinados para ir para o inferno e que eles eram marcados pelo diabo. E a única maneira de salvá-los era tirar a vida deles. E ela acreditava que quando ela fizesse isso, o diabo seria destruído neste processo. Olha o que a doença mental e um extremismo religioso de um homem totalmente desequilibrado
colocou na mente desta mulher. No julgamento, o psiquiatra Dr. Eileen Starbrands disse que ele falou para o Russell para eles não terem mais filhos, porque isso seria a garantia que aconteceriam esses delírios com ela. A defesa realmente não tinha mais como mostrar, naquela época, que a Andrea não poderia discernir entre o bem e o mal. E a Andrea foi considerada culpada pelo júri no primeiro julgamento em 2002, que eu achei um absurdo. Mas o julgamento dela foi anulado por causa de um testemunho falso no dia do julgamento. Um profissional de saúde mental, um psiquiatra chamado Dr. Park Dietz, ele testemunhou que houve um episódio num programa de televisão chamado Lei e Ordem, que havia um personagem que caracterizou que aconteceu um crime notavelmente semelhante ao que aconteceu com a Andrea. E que essa personagem deste filme foi absolvida por insanidade mental e que a Andrea teria tirado a ideia de se sair livre após assistir esse programa. Olha que coisa mais sem nexo. E os jurados acreditaram nele, que então, se ela seguisse os passos como foi naquele programa de televisão, a pessoa tirou a vida, foi lá, isso é o programa de televisão, a pessoa disse, não, eu quero ser punida, eu sabia o que eu estava fazendo, só para todo mundo dizer, nossa, ela está perturbada realmente, então vamos absolvê-la. Que ela tirou essa ideia do filme, portanto algo aconteceu. No segundo julgamento, ele foi anulado primeiro, os produtores do programa Lei e Ordem foram levados ao júri. Eles disseram que nunca teve nenhum episódio do programa Lei e Ordem com uma história como essa que esse psiquiatra, outro desequilibrado, falou. Olha só, por causa do depoimento dele, né, ela foi condenada a primeira vez. Então, ela foi levada novamente a julgamento em 2006 e ela foi considerada inocente por motivo de insanidade. Ela é considerada inimputável. Ela não pode responder por um crime porque ela não sabia na época dos fatos o que era certo e o que era errado. E ela foi enviada para Kerrville State Hospital, que é um hospital psiquiátrico, onde ela permanece até o dia de hoje. Embora o pastor maluco dela não ter sugerido que a Andrea tirasse a vida dos filhos, mas muitas pessoas acreditam que ele desempenhou um papel no declínio do estado mental dela. Os delírios dela seguiam uma lógica raivosa e espiritual das crenças deste homem, descritas em dezenas de cartas que ele trocou com ela. Já o pastor disse não havia nenhuma coisa estranha acontecendo com ela. Como não havia? Ela entrava e saía de hospitais psiquiátricos, tinha um filho atrás do outro, e como que ele diz, não tinha nada acontecendo com ela. É incrível. E esse homem disse que um cristão tem que ter quantos filhos Deus permitir. E que ele não fez nada errado falando isso para ela. Só que tem uma coisa aqui, gente. O marido dela, o Russell, na minha opinião, teve um desempenho nessa confusão toda. Mas voltando aqui um pouquinho. O Russell acabou se desentendendo com o pastor depois, mas já no finalzinho do declínio da esposa dele. Quando ele viu que as coisas que esse pastor estava falando realmente estava piorando. Então ele meio que passou a não querer mais ouvir esse homem. Mas era tarde demais. A mulher já tinha acreditado naquele monte de coisa que ele falou. Que o controle de natalidade era pecado, essas coisas toda. E ela seguia, ela acreditava nisso. Acreditava nessa possessão satânica que ele diz que todos nós temos e somente alguns vão alcançar um nível tão alto de espiritualidade que somente alguns vão se safar. Era muita coisa, o homem misturou tudo e mais alguma coisa, né? Então, durante o julgamento dela, o psiquiatra Lucy Poirier testemunhou que os delírios da Andrea foram construídos em torno dos textos do pastor dela. O marido da Andrea testemunhou que o pregador havia ensinado a ela e a sua esposa que os filhos estão perdidos para sempre para Deus e, portanto, condenados ao fogo eterno do inferno, se não forem salvos até os 13 ou 14 anos. Nossa, olha isso! Que coisa absurda. Os advogados da Andrea argumentaram que sua crença neste ensinamento foi a razão pela qual ela tirou a vida de todos os filhos, né? É uma coisa muito triste. Os ensinamentos a teriam influenciado. E eu creio piamente que sim. Eu tenho uma coisa aqui também.
Ela era uma pessoa mentalmente doente, mas o Russell, ele supostamente era um homem normal. Ele era um engenheiro da NASA. Como que um homem desse se deixou levar por estas crenças? Como que ele não percebeu? Meu Deus, o médico está dizendo, ela não pode ter mais filho, para de ter filho. Cada vez que ela tem, desencadeia. Por que que ele não parou? Sabe? Eu sempre digo, obviamente que ela tinha uma doença. Acabou acontecendo com ela essa coisa tão terrível com os filhos dela, mas ninguém se levantou ali para dizer, peraí, isso aqui tá errado. Ela tá doente, o psiquiatra tá falando, a mãe tá falando, a sogra tá falando, todo mundo tá falando, e esse Russell nada, não caiu a ficha. E o pastor foi longe. Disse assim que o Russell, ele estava tão apaixonado por trabalhar à NASA que ele não dava atenção para a esposa dele. E foi isso que deteriorou o estado mental dela. Isso não é verdade, né? Infelizmente, não tem mais volta. O Russell visitou a Andrea na prisão muitas vezes, mas divorciou-se dela em 2004. Mas ele disse que a perdoou. Ele falou isso num documentário do Investigação Discovery, lançado, acho que foi em 2020. Ele também disse que até hoje ele a visita regularmente nesse hospital psiquiátrico. Ele casou-se novamente em 2006 e ele tem um outro filho. O advogado dela, Dr. Parnham, disse que vê a Andrea como uma filha e todo ano ele comparece ao hospital para verificar se ela pode ser solta, que todo ano ela é submetida a uma análise num grupo de psiquiatras para ver se ela está apta para ser devolvida à sociedade, mas nos últimos 20 anos ela ainda não está. O testemunho de um profissional famoso e incompetente, porque esse psiquiatra, para vocês terem ideia, ele trabalhou em casos famosos, né, como os irmãos Hernandes, O.J. Simpson, Jeffrey Dahmer, e ele disse que a Andrea era normal no primeiro julgamento dela. Ele disse que a Andrea era normal, que ela sabia o que ela estava fazendo, que ela sabia a diferença do certo e errado. Ou seja, só que tem uma coisa, esse homem era formado em psiquiatria, mas não exercia a psiquiatria desde 1977. Então, não sei do que ele estava falando. Então, o testemunho dele foi esse testemunho que desencadeou depois a anulação completa do júri. Porque as coisas que ele disse, além de ser sem nexo, ele inventou a história que a televisão tinha feito uma série a respeito disso. Então, gente, eu nunca vi algo tão terrível assim, sabe? Uma mistura, uma coisa tudo errado. Um pastor maluco, um psiquiatra com parecer que... O parecer dele era tão ridículo que foi anulado, sabe? Tudo ali estava errado. O Russell, gente, quantas pessoas falharam com ela? Sei lá, a opinião de um profissional às vezes pode causar danos irreparáveis a um paciente. Olha, eu não posso culpá-la pelo ocorrido. É triste, é terrível, mas ela é uma mulher inimputável. Ela não pode responder por um crime que ela não sabia a diferença entre o certo e o errado. Tudo bem que misturou ali um pouco de religião, mas não foi isso que a levou a tirar a vida dos filhos, mas sim os problemas que ela passava, né? E cada vez que tinha filho, exacerbava ainda mais, e também com esse pastor junto. Eu gostaria de saber de vocês acreditam que ela merece um dia sair do hospital psiquiátrico? Ela já está lá há mais de 20 anos. Eu não encontrei nada que falasse como é o estado mental dela hoje, porque obviamente ela está medicada, né? 20 anos se passaram, não posso dizer que ela ainda não acredita naquelas coisas, porque nunca ninguém falou nada, ninguém trouxe à tona se ela ainda acredita naquelas coisas malucas que ensinaram para ela, ou se agora, medicada, ela recobrou, vamos dizer assim, um pouco da sanidade. Eu acho muito difícil. Eu penso comigo assim, que se ela recobrou a sanidade, mesmo que parte dela, ela deve sofrer muito, sabendo que ela tirou a vida dos filhos dela, que ela causou aquilo nos 5 filhos. A causa que ela deu foi por causa de uma doença, infelizmente, mas ela é a pessoa que
foi lá e praticou estes atos tão tristes. Nossa, gente, é muito triste quando a gente vê quanta coisa, quanta gente que tem problemas e às vezes nós não identificamos. Então é muito importante que você comece a ver ao seu redor, se você tem família ou até você mesmo está passando por algo semelhante, você tem irmãs, está ouvindo vozes, fica vendo imagens na sua frente, coisas dizendo que é para tirar sua vida, da vida dos outros. Por favor, procure ajuda médica imediatamente e o mais do que nunca, tome os remédios, é muito importante. Eu acredito que tudo isso não teria acontecido se esse pastor não tivesse colocado na cabeça dela, incutido mesmo, a lavagem cerebral das bravas, que era pecado. Ela talvez ela é uma pessoa doente mental? Sim, mas ela estaria tomando os remédios. Estaria tudo controlado. Ela jamais teria praticado esse ato. É isso, pessoal. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham do caso dela. Que ela merece uma segunda chance e um dia ser liberada para estar de volta com a sociedade ou não. Eu acho que o fato desses anos ter passado e ela estar dentro de um hospital psiquiátrico diz muito, mas eu acho que o sofrimento dela deve ser muito grande também, sabendo o que ela fez. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do caso de hoje. E se vocês gostarem, deixa o joinha de vocês aí para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para outras pessoas. Acione o sininho para receber notificação e nos siga nas redes sociais. Estou deixando aqui o Instagram do canal na descrição. Nós nos vemos.